para a gente dar início aqui às palestras, eu chamo o Eduardo G. Oliveira, ele que é gerente de ecossistema e mercado da Intel. Vai falar aí para a gente sobre plataformas para inteligência artificial Intel. Pode vir, Edu. Coloquem os seus fones de ouvido para poder ouvir, tá? Bom, pessoal, bom dia, obrigado pela presença. Um dia chuvoso hoje, né? Meio chatinho, mas é gostoso a chuva. Apesar que atrasa um pouco, né? Bom, pessoal, eu tô aqui para falar um pouco pela Intel. Eu trabalho na área de tecnologia na Intel, especificamente com parcerias e com o ecossistema. E eu queria falar um pouquinho hoje de inteligência artificial, né? O que representa para a Intel, como que a Intel enxerga isso hoje no mundo dos negócios. Imagine if Intel changed your vision of the world. You'd be able to monitor natural resources, spot ways to increase crop yields, and focus on building and sustaining a better, safer future. Your space would have a sense of intuition. The door would know when you left the office, and your car would see you coming. You would intuitively know how to avoid traffic. Work would be less of a routine. Your perception at work would make you Employee of the Month. Your home would recognize whether it was you or the mailman. Your pool would sense if a loved one was in too deep. And together, you would embrace the unexpected. Now the ordinary has become extraordinary. Intel Inside makes for a better experience outside. Bom, é interessante esse vídeo aqui, né? As coisas que estão se transformando, até parece que seria um sonho há algum tempo, mas hoje já é realidade, né? A gente vê muitas coisas automatizadas pela inteligência artificial, principalmente. E eu queria falar em três aspectos aqui, né? Primeiro, na área de negócios, né? A Intel considera que hoje é super importante e fundamental todo mundo olhar para a inteligência artificial. Falar um pouquinho da jornada, como que funciona para uma empresa implementar a inteligência artificial, né? Então, uma visão geral de como que as empresas estão trabalhando, nossos parceiros. E falar um pouquinho da Intel, o que a gente tem de inteligência artificial. Começando por negócios. Bom, eu não vou entrar muito no detalhe o que é inteligência artificial, mas eu queria explicar um pouquinho a história. Inteligência artificial é um termo muito genérico e ela começou na realidade com uma tecnologia chamada machine learning, né? Ou seja, aprendizado de máquina. Isso começou há muito tempo. Assim, na minha opinião, isso começou quando surgiu a computação. Então, lá pela década de 40, várias pesquisas e descobertas foram sendo realizadas. Um cara que é considerado o pai da computação e uma das referências para as CPUs, para os processadores de hoje, é justamente o Alan Turing, né? O Alan Turing, ele desenvolveu a primeira máquina, né? Aliás, a história dele é bem legal. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme O Jogo da Imitação, assistam, vale a pena, é bem interessante. Para mim, ele foi o primeiro hacker que existiu na computação. Mas o que acontece? Ele desenvolveu a máquina e começou a ver desenvolvimentos, né, de eletrônica, que foram permitindo fazer coisas interessantes na área de computação. Posteriormente, tiveram pesquisas de como se imitar coisas que o ser humano faz, né? Então, em geral, a computação ela tenta imitar coisas que a gente faz de uma maneira melhor. Surgiram ideias de como o cérebro funciona, como o neurônio funciona, e as pesquisas foram evoluindo, mas não tinha nada muito prático.
Até que foi em 57, se eu não me engano, Rosenblatt ele desenvolveu uma teoria. Rosenblatt era, Frank Rosenblatt na realidade era um psiquiatra, e ele desenvolveu uma teoria sobre o neurônio, como o neurônio funcionaria, como o cérebro funcionaria. É o que ele chama de perceptron, né? E a partir daí as pesquisas dele foram muito bem recebidas e ele demonstrou que era possível identificar imagens com esse pseudo cérebro, né, que seria uma rede neural. Mas por um tempo as pesquisas não evoluíram muito. Ele, na realidade, ficou por vários anos. E assim, um dos motivos que eu acredito seja a falta de capacidade computacional para ter um uso prático dessas tecnologias. Lá pela década de 80 isso voltou. A gente teve a evolução dos processadores, né? A Intel sempre esteve lá desenvolvendo novos processadores com mais capacidade, memória, armazenamento. E isso permitiu com que voltassem as pesquisas. E aí, assim, as pesquisas deram mais resultados práticos, né? Então, a gente começou a notar muita coisa interessante. Em termos de machine learning, é o que a gente considera a inteligência artificial tradicional. Tem vários algoritmos que a gente pode ver lá em cima, né? Regressão, classificação, clusterização, tem vários algoritmos envolvidos, são fáceis de usar, eles são escalares, né? Basicamente eles trabalham com tabelas e com dados estruturados. E isso é relativamente fácil de resolver problemas que envolvem tabelas. Entretanto, tem um problema que sempre foi difícil de resolver, que é a visão, né? Então sempre houve uma curiosidade em saber como funciona o nosso cérebro e como funciona o nosso olho, né? Como você captura a visão, como é que você enxerga as coisas. Isso é muito difícil. Com as técnicas tradicionais de machine learning, o máximo que se conseguia, por exemplo, reconhecer objetos padrões, 60% aí de acuracidade. Então a gente não evoluiu muito. Na realidade, assim, essas tecnologias elas utilizam, por exemplo, você tem uma foto de um rosto, você quer reconhecer quem é, você mede a distância dos olhos, mede o tamanho do nariz, a boca, etc., e tenta montar uma caracterização de quem seria essa face. Isso não dá muito resultado, é bastante difícil. Em paralelo, com a pesquisa de redes neurais, surgiu essa técnica de Deep Learning. O Deep Learning ele consegue extrair pixel a pixel da imagem e, através da rede, ela vai analisando e consegue chegar a uma conclusão do reconhecimento facial. Para vocês terem uma ideia, ela chega a 95% de precisão. Então, assim, é uma coisa que funciona muito bem e está avançando, está melhorando bastante. A mensagem que eu tenho aqui para esse slide é assim, na realidade não existe uma técnica perfeita, não existe um algoritmo perfeito de inteligência artificial. A gente tem que analisar cada problema, eu vou falar mais um pouco sobre isso, e tentar encontrar a melhor forma de atacar o problema. Então, a inteligência artificial é um conjunto de vários tipos de soluções. Aqui eu vou dar um exemplo aqui de uma aplicação na área industrial, para vocês terem uma ideia do que seria cada uma dessas segmentos da inteligência artificial. Então, por exemplo, você tem uma fábrica, um segmento industrial, e você quer saber como é que vai ser a minha produção, qual é o volume de produção que eu tenho que fazer para atender o mercado. De maneira mais tradicional é você usar métodos estatísticos, você usa os dados que você tem e você descobre isso. Se você quiser complicar um pouco mais, por exemplo, qual que vai ser o rendimento da minha produção? Aí já é um pouco mais complicado, eu tenho que pegar o histórico que eu tenho de produção, usar técnicas de machine learning e prever um pouco o que vai acontecer, como é que vai ser a minha produção. Se for mais adiante, por exemplo, você tem uma produção, você quer analisar os defeitos das peças que são produzidas. É uma inspeção visual. Para isso, a forma que se usa hoje é o Deep Learning, para poder fazer reconhecimento de padrões e identificar se a peça está com defeito ou não. E por que a gente está falando de AI hoje em dia, né? Porque a gente tem um problema maior. O problema é o volume de dados que existem na Terra. Se vocês derem uma olhada nessa tabela aqui, a gente estima que cada usuário da internet ele trafega aí 25 gigabytes por mês, né? Que é muito dado. Só que se você pensar numa cidade, hoje com essa ânsia por ter cidades inteligentes, a gente pode chegar aí num volume de 50 petabytes para uma cidade, é o que se estima. Como é que você vai tratar todos esses dados, né? É muita coisa, e são dados diferentes. Você tem imagens, fotos, dados tabulares, etc. E aí, o que está surgindo como uma alternativa para resolver esses problemas é justamente a inteligência artificial. Porque você
treinando os seus algoritmos de machine learning, os seus algoritmos de deep learning, você pode deixar aquilo rodando sem muita preocupação com o algoritmo, e ele vai conseguir trabalhar para você. Uma coisa importante é que também não existe uma máquina perfeita. Se você imaginar esse volume de dados aqui, tudo indo para um único servidor para atender, não é possível. Um data center só não vai conseguir gerenciar isso. Então, o que a Intel também ela trabalha muito, e vocês vão ver mais para frente aqui, é distribuir essa inteligência. Então, a inteligência artificial ela não está só lá no servidor, lá no data center. Ela está no nosso celular, ela está no smartwatch, está se distribuindo, para poder justamente tratar esse volume de dados gigantesco que está surgindo. Isso se aplica a todas as áreas. A Intel ela tem parceiros e clientes em todas as áreas, a agricultura, a área industrial, financeira, especialmente para retail, que é o nosso assunto aqui, justamente nesse evento aqui da B2W. Tem um exemplo aqui, a gente tem um cliente que nós trabalhamos em conjunto com eles para fazer o enabling de alguns softwares de inteligência artificial da Intel, que é a Hyundai Express. Eles têm, na realidade, 3 aplicações interessantes. Uma delas é justamente melhorar a logística, entregas de produtos. Uma outra é identificar o tamanho das caixas, né, quando você recebe a encomenda, qual caixa deve encaixar melhor nos produtos. Também usa machine learning para isso. E existem algoritmos de deep learning, que é uma terceira aplicação, que é para identificar futuros problemas no data center deles, né? Então, quando você tem um volume grande de comercialização, às vezes você tem problemas nas suas máquinas virtuais, lá cai alguma coisa, existe algum problema. Existem vários dados que você coleta das máquinas virtuais que estão rodando o teu sistema de marketplace, que permitem você predizer quando vai dar um problema. Então, essas técnicas elas ajudam também a prever, ok, você vai precisar restartar essa máquina virtual, você vai precisar reiniciar, que vai precisar distribuir a carga, vai precisar aumentar a carga, sem que aconteça problema, porque quando acontece problema, você sabe muito bem, a gente perde venda, né? Então, assim, a gente não pode deixar o sistema fora do ar. É um caso bastante interessante. Esses casos aqui eles estão disponíveis no site da Intel, se vocês consultarem lá o AI Builders, vou falar mais um pouco depois sobre ele, vocês podem encontrar vários casos, esse é um exemplo que eu achei interessante de falar para vocês. Tem um outro exemplo, da Tauru. Na realidade, ele é um sistema para recomendação de empregos. Ele pega vários currículos e várias descrições de oportunidades de empregos e cruza isso, mas usando inteligência artificial. Então, ele tem que decodificar, classificar o texto, entender o que está no texto, né? Não basta apenas fazer match de palavras. Ele vai além disso, ele entende o que é a profissão de uma pessoa, as habilidades, né? O potencial daquela pessoa, cruzando isso com a oportunidade de trabalho que existe. Com resultados bastante interessantes. Eu coloquei esse exemplo também. Eu acho que isso aqui facilmente vocês conseguem aplicar para vendas, né? Então, assim, você tem um perfil de um usuário, isso já tem sido usado e está melhorando cada vez mais. Tem um perfil de usuário que faz determinadas compras, está em determinado local. Com inteligência artificial você pode prever melhor as necessidades, ofertas e estoque para esses clientes. As aplicações são inúmeras. Bom, então acho que assim, a conclusão é que para negócios a gente tem que olhar. Todo negócio tem que dar uma olhada em inteligência artificial, seja lá o nível que ela estiver. Mas como que funciona isso? Como é que a gente coloca isso no nosso negócio? Então entende que isso é uma jornada, né? Então tem algumas fases aqui que a gente costuma dividir nos projetos que a gente trabalha com os parceiros, que são as fundações, trabalhar os dados e desenvolver e fazer o deploy, ou seja, a instalação e produção dessas técnicas de inteligência artificial. Em princípio pode parecer semelhante com qualquer projeto, mas tem algumas características diferentes nos projetos de inteligência artificial. Falando em cada uma dessas fases aqui. As fundações, na realidade, você tem que identificar qual é o problema, uma coisa básica. Priorizar como é que você vai atacar. Muitas vezes a gente identifica muitos problemas. A gente tem trabalhado com vários clientes aí que eles identificam inúmeros problemas e às vezes não dá para resolver tudo de uma vez. Então, priorizar, selecionar o que é mais importante para a empresa, que vai gerar um resultado melhor. Fazer uma consideração, né? Tá bom, eu resolvendo esse problema, quais são os outros aspectos que eu tenho que considerar, né? Aspectos sociais, que tipo de profissional que vai trabalhar com esse tipo de ferramenta.
e organizar, né? Então, ou seja, elaborar um projeto. Então, o que a gente recomenda é sempre elaborar um projeto. Vocês vão ver mais para frente por que é importante fazer um planejamento antes, né? No começo eu falei, tem muita coisa, tem muitos algoritmos, não é simplesmente pegar um e colocar lá e funcionar, tem que ser bem analisado. E uma parte que a gente considera bastante importante é o tratamento dos dados, né? Então você tem que coletar esses dados, né? Pode ser num data center, você já tem um data lake, que tem muitos dados. Se a gente estiver falando de IoT, a gente está falando de coleta de dados em pontos distribuídos, numa cidade, numa estrada. Você tem que armazenar esses dados que você coleta, né, de forma que eles fiquem disponíveis para um processamento posterior e fazer um gerenciamento desses dados, né. Se vocês observarem aqui, o que a gente vê em média, né, projetos grandes aqui, eu estou falando como, por exemplo, aquele projeto industrial, a gente leva 12 semanas para fazer isso, né, bastante tempo. E a maior parte do tempo é para organizar, fazer o cleanup dos dados, que seja limpar os dados. Você tem tabelas, tem que associar esses dados, organizar. Dá muito trabalho fazer isso, né? Então, antes de a gente chegar na inteligência artificial, tem que organizar os dados para poder trabalhar na inteligência. Aí vem finalmente antes do final vem a fase de desenvolvimento, né? Você organiza o seu ambiente de desenvolvimento, escolhe os modelos, né, que você vai usar, se é machine learning, se é deep learning, os diversos algoritmos que existem, testa e documenta. E aqui a parte de teste é extremamente importante, porque não existe um algoritmo que você fala, usa esse que vai funcionar. Na realidade, ele tem vários ajustes. Você tem que testar os possíveis candidatos, mexer neles, ajustar e ver o comportamento. E a gente sempre mede pela acurácia, ou seja, quão preciso ele é para reconhecer o padrão que eu quero. E finalmente você tem que fazer o deployment, né? E aqui, esse aqui é exemplo também do ambiente industrial, vocês podem ver que existem várias partes aqui. Quando a gente fala de deep learning, as redes neurais elas têm que ser treinadas para poder fazer o trabalho delas, ou seja, reconhecer padrões. Como que você treina? Você joga dados existentes que você conhece e a rede neural ela vai ler esses dados e chegar a uma conclusão com respeito a esses dados. Quando a gente está falando de aprendizado que tem um feedback, você fala para a rede, isso aqui está errado, você identificou errado. Eu acho que essa imagem é um cachorro. Não, está errado, isso aqui é um gato. Isso volta como feedback, né, e isso vai realimentando e reajustando os neurônios na rede. Então são vários parâmetros que vão sendo ajustados. Isso que a gente chama de treinamento. Essa parte de treinamento ela tem uma característica bem diferente da produção, que é a inferência, né? Uma vez que você treinou a rede e ela está pronta, você coloca ela nos servidores de inferência para pegar os dados e começar a fazer reconhecimento. Então você tem, por exemplo, aplicações em cidades para reconhecimento de facial para segurança, né? Você tem um banco de dados de pessoas procuradas pela polícia, ele vai ter que cruzar isso daí. Então ele vai jogar imagens que a rede neural nunca viu e ela vai reconhecer que é uma face e encontrar no banco de dados aquela face. Precisa de um treinamento e precisa ter muita curacidade para isso. Apenas um exemplo. E como vocês podem ver, tem uma infraestrutura grande, né, que a gente tem que instalar para poder funcionar. Só que isso aqui é uma escala grande, a gente está falando de um ambiente industrial. Obviamente, se você tem aplicações de inteligência artificial que são bem mais reduzidas, né, em drones, por exemplo, você pode ter drones rodando aí redes neurais para fazer reconhecimentos numa CPU bem limitada. From large, complex applications in the cloud to the edge, our customers are looking for solutions that can move, store, and process data faster, turning it into actionable insights that drive business forward. Our customers are bringing the future to life, and we are working to make sure they have access to everything they need to do it. At Intel, we push possible forward. Eu coloquei esse vídeo aqui apenas para iniciar uma explicação para vocês do Data Centric Portfolio. A Intel, recentemente, ela resolveu mudar um pouco a maneira como ela organiza o portfólio dela, focado em dados, né? Vocês viram que eu falei bastante de dados, de massa de dados, como tratar, como organizar. Então a gente reorganizou o nosso portfólio de maneira a focar melhor o desenvolvimento daqui para frente, né? Que é bastante priorizado para a inteligência artificial. Então a gente foca no dado, na realidade, não no hardware, né? Alguns exemplos de produtos da Intel aqui que a gente dividiu em três pilares de prioridade, né?
que seria mover mais rápido. A gente tem que, para atender as necessidades de mercado, ter dispositivos, né, como interface Ethernet, Omnipath, Silicon Photonics, mais para servidores, movendo os dados com velocidades bastante altas. Armazenar mais, né, com mais confiabilidade. A Intel ela possui produtos SSD tradicionais, ou com a tecnologia Optane, que é uma tecnologia inovadora da Intel, que tem muito mais confiabilidade, durabilidade e tem uma latência bem menor. E processar tudo, né? Então a gente tem os processadores tradicionais, que a maioria da gente conhece aqui, Atom, o Xeon e o Core, né? O Core é o que estão nos nossos notebooks aí em geral. Só que a Intel também está trabalhando em outros tipos de processadores, justamente para atender essa demanda de redes neurais. Nós temos o que a gente chama de aceleradores de inteligência artificial. Em destaque eu ia colocar esse Movidius, que é um chip desenvolvido recentemente, já está no mercado. Ele é um chip de baixa potência para aplicações onde você não tem muita energia, né? Por exemplo, caso de bateria num drone, por exemplo. E esse processador é um processador bem específico para rodar redes neurais. Ele não é um processador tradicional que você coloca um código lá que vai em sequência. Na realidade, você carrega nele um grafo, né, de inteligência artificial treinado e joga imagens. E aí ele vai reconhecendo, baseado nesse grafo, ele vai reconhecendo, reconhecer tal padrão aqui. Por exemplo, você pode colocar numa câmera em um banco para reconhecer uma atitude suspeita, né, de alguma pessoa que esteja querendo fazer alguma coisa no banco. Ou reconhecer animais soltos, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas é um exemplo que a gente está tendo bastante demanda, inclusive aqui no Brasil, com câmeras que são equipadas com esse processador aqui. E a gente também tem FPGAs. FPGAs são, digamos, processadores customizáveis, né? Você pode programar como é o circuito desse processador, para casos que você precisa de muita demanda, muita capacidade de processamento. Aqui está um exemplo, a gente fez um lançamento recente. A única coisa, tem muito texto aqui nesse slide, mas o que eu queria destacar é o seguinte: a Intel ela desenvolve os processadores baseado nas demandas do mercado e dos parceiros e clientes. E a gente tem criado cada vez mais instruções, set de instruções para os processadores para Deep Learning, que é assim, a principal demanda que existe, né? Esse aqui é um exemplo, a última geração lá tem esse Intel Deep Learning Boost, que são instruções especiais para processar as redes neurais mais rápido. Tá? Então, assim, continua avançando, a gente continua investindo em tecnologia para a inteligência artificial. E falando de AI, né? Entrando mais no detalhe da AI para a Intel. A gente tem um pouco de história aqui, né, dos mainframes, servidores tradicionais, virtualização. Até eu estava ouvindo um pouco o Lessa aqui antes, né, que ele estava contando a história dele. A minha é um pouquinho parecida, né, porque eu também fiz computação, sou da década de 60, na realidade. E as minhas filhas dizem que eu sou nerd, né, eu acho que eu sou. E é dessa época aqui, né, quando você teve a mudança aqui de mainframes para servidores. E hoje em dia a gente fala muito de cloud, mas a Intel ela acredita que a inteligência artificial é que é o caminho realmente para tratar aquela massa de dados gigantesca que está vindo por aí. Como que a Intel trabalha, né, com inteligência artificial? Na realidade a gente quer trabalhar com um ecossistema. A gente trabalha com a comunidade, tentando identificar talentos, trabalhando em conjunto, oferecendo oportunidades para desenvolver em conjunto. A gente desenvolve software. Então tem uma característica interessante, muita gente não sabe. Tem um colega meu que ele costuma contar isso. A Intel ela tem em torno de 100 mil funcionários no mundo. Se você pegar apenas as pessoas que são engenheiros de software, separar, que são em torno de 40 mil, a gente formaria a maior empresa de software do mundo, né? Para vocês terem uma ideia. E por que isso, né? Se a gente faz hardware, na realidade a gente precisa de software para poder tirar proveito dos processadores. Então muito do que a gente faz na Intel, metade, né, praticamente o que a gente faz, é criar software para poder tirar o proveito das tecnologias que estão nos processadores. E com certeza a gente desenvolve hardware, né? Novas CPUs, como eu mostrei um pouco atrás, novas tecnologias que vão surgindo, a gente vai incluindo nas CPUs. E aqui tem uma divisão, eu vou falar um pouquinho em cada subdivisão dessa que a gente atua, como que a Intel está trabalhando. Se a gente pegar aqui essa parte de simplificar a inteligência artificial, na realidade a gente não quer inventar nada diferente. A gente olha para o mercado, a gente vê muito desenvolvimento, tanto na academia quanto na indústria, tem muita pesquisa, tem muita coisa interessante, muito paper sendo publicado.
a gente aproveita isso e a gente trabalha em conjunto, né? Não tem por que reinventar ou criar algo proprietário. E a gente trabalha com open source, né? Então tudo que vocês encontrarem de software de AI da Intel é open source, a gente não vende isso, a gente vende na realidade a CPU. Mas como eu falei, para poder tirar proveito da CPU você precisa de software. Então a gente trabalha em conjunto com a comunidade, open source, para criar aplicações, né? E desenvolver software para esses processadores, para a inteligência artificial. A gente tem que dominar os dados, né? Então, aquilo que eu falei um pouquinho, né, daqueles processos, né, de coletar os dados, armazenar, processar e analisar, é bastante importante que a gente tenha soluções de software, que são diversas, né, para cada etapa, para resolver esses problemas. Aqui tem um mapinha bem interessante de todos os tipos de principais algoritmos que são usados no mercado. Então, vocês podem ver que é vasto. A gente precisa olhar no detalhe em cada um deles e entender como que a gente aplica para a nossa solução. E aqui tem uma tabelinha assim, um pouco do... Aqui é apenas uma parte que a gente tem de software para oferecer para a inteligência artificial. Tem um link ali em cima, se vocês quiserem visitar, lá tem bastante informação, vídeos, treinamentos. Mas começando por baixo aqui dos kernels, né? Ou seja, dos núcleos. Eu queria destacar que a gente tem uma distribuição do Python, que é desenvolvida pela Intel. O Python é um código aberto, né? Então você vai lá no site do Python, baixa ele, você pode rodar em qualquer processador Intel. Entretanto, na maioria dos casos que a gente tem visto quando a gente trabalha com os parceiros e clientes, ele não tira proveito das CPUs. Conforme eu falei lá, por exemplo, a gente tem um set de instruções novos para Deep Learning. Se a gente vai rodar esse Python, ele nem sabe que existe esse set de instruções, então ele não tira proveito disso, ele não acelera. Então o que a Intel faz em parceria com a comunidade? A gente pega o Python, faz uma modificação e coloca nas bibliotecas essas instruções para que ele tenha maior desempenho. Então se você for no site da Intel e baixar um Python Intel Edition, você vai ter um desempenho melhor. Muitas vezes a gente resolve muito problema de desempenho só fazendo isso, né? Só usando as bibliotecas que a Intel otimiza, gratuito, sem custo nenhum. E outras bibliotecas, a gente tem biblioteca para funções matemáticas ou funções Deep Learning também, que é o nosso MKL, né, Math Kernel Library, e por aí vai. Subindo um pouquinho, a gente tem os frameworks de Deep Learning, né? Tem muita coisa que é comum de mercado aqui, né? Então, o TensorFlow é o principal e mais popular, mas a gente tem também Café, MaxNet, PyTorch e vários outros aqui que a gente otimiza também. Por exemplo, no caso do TensorFlow, a gente trabalha em conjunto com a Google para otimizar. Eles têm a edição deles, a gente faz as otimizações e oferece as otimizações para esse framework. Esse framework é muito utilizado para desenvolver as redes neurais. E lá em cima, na parte de aplicações, né, ou na parte de deployment, quando você vai colocar sua rede neural em produção, tem alguns desafios, né, como por exemplo, o que é normal fazer é você desenvolver sua rede neural em um servidor, num data center grande capacidade. E o desenvolvedor geralmente, ele está usando o TensorFlow dele lá, ele não se preocupa muito com a quantidade de memória, capacidade de processamento, porque ele está num servidor. Ele desenvolve a rede neural dele, está lá prontinha, com uma curiosidade muito boa, atendendo as necessidades, excelente. Só que aí ele vai falar, puxa, eu vou precisar rodar isso aqui dentro de uma loja lá num processador Core 3 lá, porque ele vai fazer reconhecimento de imagens, vai analisar o tráfego na minha loja. Aí você tem um problema, porque a rede ela é muito grande, ela não cabe num Core, ele é limitado a quantidade de memória. Então para isso a gente percebeu esse problema, a gente criou o OpenVINO, que é um kit para deployment, né, principalmente para instalação. Ele pega a tua rede neural, ele otimiza e você fala para ele, eu quero rodar nesse processador aqui, um Core, é um Atom, é um Movidius pequenininho que está numa câmera, ele vai reduzir, otimizar essa rede e deixar preparado para rodar através de um engine de inferência para rodar no seu processador. Então é uma ferramenta que tem sido bastante utilizada, principalmente em IoT, mas tem outras aplicações também, para poder fazer o deployment da sua rede neural. E aqui estão os exemplos, né? Então, como a gente tem muitos tipos de processadores, cada um para uma aplicação, a gente precisa de uma ferramenta para poder otimizar para cada hardware desse. E voltando naquele diagrama aqui de uma estrutura, né, de servidores para a indústria, é importante a gente ter escalabilidade, né? Quando a gente faz um deployment, é natural que assim, pelo resultado a gente queira crescer, queira usar mais, queira fazer mais aplicações. Então é importante também pensar na hora do projeto lá
como que você escala isso, né? Então tem que usar padrões de mercado, open source, é bastante importante. E a Intel ela tem bastante opções aqui para escalar isso, desde o nível mais pequeno, né? IoT até lá no servidor, lá para cima. E a gente também trabalha internamente, a gente usa isso que a gente cria, né? Que é a melhor maneira de testar a gente usando internamente. Então diversas áreas aqui da Intel utilizam essas tecnologias para melhorar os nossos processos. Uma coisa importante, só queria destacar para vocês, muita gente, quando fala em Deep Learning, né, especialmente, acha que isso precisa de uma GPU para rodar, né? Na realidade isso não é muito verdade. A gente tem notado que, como vocês viram, todo o processo ele exige várias etapas para preparar o dado, simular, treinar e executar. E, na realidade, o que a gente tem visto no mercado é usar bastante CPU ao invés de GPU, não? Você tem alguns servidores aí que nem tem GPU, né? Mas eles processam muito bem em redes neurais, tanto para treinamento quanto para inferência. Então aqui é uma tabelinha apenas para mostrando como que se distribui aqui as aplicações, tá? Mas assim, é para ter em mente que não precisa de uma GPU necessariamente. De repente o próprio notebook que a gente tem pode ser uma ferramenta boa para desenvolver e até para executar uma rede neural, Deep Learning ou Machine Learning. Então, só lembrando, né, a gente tem toda essa etapa aqui sempre focada nos dados. A gente trabalha os dados, usa as ferramentas que tem, treina os modelos, otimiza e coloca para rodar em produção, que é a inferência. A Intel ela oferece soluções para todas essas etapas aqui. Então, de novo, eu convido vocês a dar uma olhada lá no site da Intel, de IA. Tem muita coisa interessante lá para aprender, para testar, através de vários programas que nós oferecemos. Uma ferramenta que acabou de sair, essa Analytics Zoo, na realidade a gente tem modelos pré-treinados, né? Existe até abrir um parênteses, existe um problema para você treinar certas redes neurais com imagens. Porque muitas imagens, hoje a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados, né, o GDPR, né, que é a europeia. Você não pode pegar essas informações e utilizar elas de uma maneira irrestrita, né? Existe problema de confidencialidade. Então, muitas vezes a gente quer desenvolver algumas coisas, a gente precisa gerar a nossa própria base de dados, tirando fotos, tirando milhares de fotos para poder treinar a rede neural. Às vezes isso é difícil. Então, o que a Intel fez? Ela proporcionou uma biblioteca aqui com várias redes neurais pré-treinadas, também abertas. Pode ser usada de cara para reconhecimento de objetos, para reconhecimento facial e uma série de coisas interessantes aqui. Vale a pena dar uma olhada se vocês vão começar um projeto, se já não tem alguma coisa pronta para não iniciar do zero, treinar do zero uma rede neural. Então, assim, a Intel ela oferece várias oportunidades aqui para os parceiros e clientes, para a comunidade open source em geral. Eu queria destacar um programa que a gente tem que se chama AI Builders. Para quem estiver interessado aqui em trabalhar junto com a Intel e ter algum suporte para desenvolver suas tecnologias, se você já começou a desenvolver a tecnologia que usa inteligência artificial, vale a pena dar uma olhada nesse programa, se inscrever lá. Você pode conseguir um suporte técnico mais específico e também a gente tem algumas vantagens aqui com marketing. Aqueles 2 casos que eu mostrei no começo foram esses casos. Empresas que entraram nesse programa aqui tiveram apoio técnico da Intel e estão lá no nosso catálogo público lá e se destacando. É bem interessante dar uma olhada nesse programa aqui. Por último, eu queria mostrar uma aplicação legal com o Movidius, aquele chip que eu comentei. Com câmeras, que ele é um chip de baixa potência, pode ser usado com baterias, com uma aplicação bem bacana que a gente fez com uma parceria. Right now there is a poaching epidemic that is hitting Africa. It's estimated that we're losing an elephant every 15 minutes. But at that rate, we'll be losing 35,000 a year, and elephants could go extinct in the Congo Basin within 10 years. The poaching pressure is that great. Time's running out. The Serengeti is the world's most famous national park. It's also one of the largest parks in Africa. There are only 150 rangers to protect an area. Imagine the size of the state of Maryland.
For 2 years now, we've been partnering with the Leonardo DiCaprio Foundation on TrailGuard, and now Intel and Resolve have joined together to try and save the wildlife of Africa, and doing it by introducing TrailGuard AI, a revolutionary new technology that can stop poachers before they kill. TrailGuard is a low-cost, easy-to-use, simple and durable, efficient camera system. Researchers, conservationists put out camera traps all the time, and about 75% of the images that are recorded have nothing in them. Sometimes it's the change of cloud cover that sets off the camera, and you end up with thousands of images that have absolutely no value at all. Now, TrailGuard AI removes all those blank images and only sends on to headquarters those that have people in them, and it draws a bounding box around it, and amazingly sends a text file that tells you the % accuracy of whether or not that's a human being. When Resolve approached Intel, it definitely felt like a great fit for them to use the Intel Movidius visual processing unit. Intel has brought both its hardware expertise and its software expertise, so we helped integrate the Intel Movidius VPU into the TrailGuard AI so that they could do inference on the edge, making certain that there were poachers in a frame versus just some noise. One of the biggest benefits of the TrailGuard AI is its size. Because it is so small, it's easy to hide, which makes it harder for the poachers to find. It also preserves the battery life, so we can leave it out in the field for a year, year and a half. They're not just engineers now, they're engineer conservationists. We are at Big Sur, and today we've been doing a field test of the TrailGuard AI, showing its capabilities and demonstrating it to the world. Big Sur is the definition of wildness in California. A lot of the conditions here are very similar to elsewhere in the world. It's rugged, it's remote, and difficult to have any kind of connection with, say, cell connectivity. In the Serengeti, the trail guards become rangers that are there 24/7 monitoring those trails. It's really interesting to see the types of solutions that companies like Resolve are coming up with to improve the world. It's really a critical time to bring technology to the forefront in a way that it hasn't been before. Bom, é isso, pessoal. Agradeço a presença de todos aí, espero que tenham gostado. Vou ficar um pouquinho mais aqui na feira, se quiserem me procurar para conversar, estou à disposição, ok? Muito obrigado.